Olá, eu sou o Thiago, professor de inglês, e hoje eu vou te ajudar a entender melhor o Simple Past, o Present Perfect e o Present Perfect Continuous, essas três estruturas, esses três tempos verbais que estão relacionados ao passado. Aqui eu já tenho escrito os tempos verbais e as suas respectivas estruturas, que são muito importantes porque elas são uma regra, tá bom? Neste caso, são estruturas afirmativas no passado, mas também é possível colocar elas na negativa e também fazer perguntas. Porém, não é o foco do vídeo. Eu vou ensinar para vocês hoje a diferença entre essas três sentenças, tá bom? O Simple Past, eu coloquei ele separado desses dois outros porque o Simple Past ele tem uma característica muito forte. Ele precisa necessariamente, por regra, que o fato, o acontecimento, tenha começado no passado e finalizado no passado. Diferente do Present Perfect e Present Perfect Continuous. Esses dois não precisam que o fato tenha finalizado no passado. Eles podem ter fatos que ainda continuam, ou até mesmo fatos que terminaram no passado, porém têm relação com o presente. Eu já vou explicar tudo isso para vocês com exemplos, para poder ficar tudo muito mais claro, tá bom? Então aqui no Simple Past, eu tenho o exemplo. I worked yesterday. Então é algo que aconteceu no passado, que eu sei quando aconteceu e que é imutável. O Simple Past, ele tem essas características. Precisa ter acabado já no passado, preciso saber quando aconteceu e precisa ser imutável. Eu não consigo mudar o fato, tá bom? Essas são as três regras. Daí, eu tenho aqui I worked yesterday, no caso, né, sem o have. E aí, diferente dos outros, Present Perfect e Present Perfect Continuous, eu vou ter o auxílio do have ou has, se for he, she, it, né? Have, se for I, you, we, they, e has, se for he, she, it, tá bom? Então essa vai ser nossa ajuda, nós vamos ter o have ou has para poder auxiliar na formação dessas sentenças. O que esse have, has significa? Ele significa ter. Eu tenho esse pincel, eu tenho um objetivo, tanto coisas materiais quanto coisas não materiais, entendeu? Então esse é o sentido do have, a tradução. Veja essa frase. I have lived in London for 10 years, que é o present perfect, respectivamente, tá bom? E essa outra frase, no 2, tá bom? Present perfect continuous, que é I have been living in London since 2016. Essas duas frases, elas têm utilização de estruturas diferentes, tá vendo? Essa eu usei primeiro a estrutura do present perfect e nessa eu usei aqui a estrutura do present perfect continuous. E qual que é a diferença, senhor Tiago, dessa estrutura, desse significado? Neste caso, eu vou deixar você responder. Existe alguma diferença? A resposta é não. Para alguns verbos, nós não vamos ter diferença no resultado da tradução, do significado. Nós vamos ter exatamente a mesma coisa. Por exemplo, essas duas frases, elas querem dizer a mesma coisa. Elas foram escritas com estruturas diferentes, mas elas querem dizer a mesma coisa. Antes de eu explicar para vocês como usar um e como usar outro, porque nem todos os verbos vão ser dessa forma, na verdade a maioria dos verbos não são dessa forma, antes de eu explicar isso, eu quero trazer uma atenção ao for e ao since. É muito comum você ver essa estrutura, né, usado com for e com since. Eu moro aqui fazem 10 anos. Eu tenho morado aqui desde 2010. Então, isso é bem comum para você dizer algo relacionado ao tempo passado. Essa é a estrutura do Present Perfect e do Present Perfect Continuous, beleza? Então, eu já mostrei para vocês verbos que são significados parecidos. Por sinal, work é um verbo que tem também exatamente
o mesmo significado para as duas sentenças. Ah, mas se é igual, então por que são diferentes? Alguns verbos são iguais. Work, live, study. No caso, esses são os verbos regulares. Ficou até fácil de explicar, né? Só colocar o ed no final. Mas poderia também ser o particípio, que é o que pede aqui na estrutura do present perfect, tá bom? Então, já que é igual, por que tem duas estruturas? Porque, meu querido amigo, dependendo do contexto, você vai ter diferença. Vamos usar o mesmo exemplo, porém com contexto diferente. I have worked today, so I'm free now. Eu trabalhei hoje, então eu tô livre agora. Nesse exemplo, nós temos o sentido de conclusão. Nós usamos essa estrutura, nós optamos por usar essa estrutura para dar um sentido de conclusão no contexto geral da frase. Eu trabalhei hoje, então eu estou livre. Eu só estou livre porque eu trabalhei hoje. Então o foco é na conclusão do trabalho. Já no Present Perfect Continuous, nós podemos dar um sentido diferente, que nós iremos usar essa estrutura para dar o seguinte contexto, o seguinte significado. I have been working today, so I'm tired. Eu trabalhei hoje, então estou cansado. Elas querem dizer a mesma coisa, mas existe uma diferença no seu significado, no que você quis dizer. Isso é um detalhe. Se você disse I have been working today, so I'm tired, você está dando foco para o que você fez, a ação em si. Isso é o foco da estrutura. Por isso que eu escolhi falar desse jeito e não desse jeito. Porque eu quero dar um foco no que eu fiz. Vamos supor que eu trabalhe um trabalho pesado, capinando. Então eu quero dar ênfase na ação em si, no capinar. Eu trabalhei hoje, então estou cansado. Aqui a ação, o foco é a ação que foi feita. Já aqui, eu trabalhei hoje, então eu estou livre agora. O foco é a conclusão da ação. Então, quando você quer dar foco na conclusão da ação, você usa essa estrutura, sujeito, have ou has, for he, she, it, o verbo no particípio. No caso, nós temos o verbo aqui regular, que é o worked, então ele no particípio fica worked mesmo, só colocar o ed. Mas se fosse um verbo irregular, nós usaríamos outra palavra, né? Porque alguns verbos regulares mudam a palavra. E aí o complemento. Então, se você quer dar esse sentido de completo, de terminado, você usa essa estrutura. Se você quer dar o sentido de o que você fez, da ação em si, qual que é o foco do feito, você usa essa estrutura. Sujeito, have, has, e aí o been, que é obrigatório, o verbo com ing, no caso work, que é regular, mais o ing, e o complemento, beleza? Outro ótimo exemplo para vocês entenderem isso é essa frase que eu separei. I have watched the TV series you recommend. Aqui está dizendo que eu concluí. Eu usei uma estrutura, tá vendo? Número 1, aqui ó, número 1, número 2 e respectivo. Eu usei a estrutura do Present Perfect para poder identificar uma conclusão. I have watched the TV series you recommend. Eu assisti a série de TV que você me recomendou. Já no segundo exemplo, eu tenho aqui o I have been watching the TV series you recommended. Ou seja, eu tenho assistido, não está finalizado ainda. Então, o foco é muito mais na ação em si do que a conclusão, entendeu? Então, aqui nós temos esse belo exemplo para poder diferenciar o Present Perfect do Present Perfect Continuous, beleza? Nós também temos algumas outras regras que eu vou passar para vocês, que é basicamente, no Present Perfect Continuous, nós não conseguimos usar essa estrutura para coisas que são contáveis, porque o contável, ele não funciona nessa estrutura, isso é uma regra. Por exemplo, eu comi 3 maçãs essa manhã.
Não tem como eu continuar comendo. Ou eu comi ou eu não comi. Aí também nós temos uma coisa que nós não podemos usar nessa estrutura aqui do I have been working, que é o state, verbos state verbs, que são estados, são... você é assim, ou você tá ou você não tá, não existe meio caminho. Ou você é ou você não é, então você usa o present perfect. Verbos que são comuns, like, love, understand, know. Esses tipos de verbos você não consegue usar com present perfect continuous, porque é ou não é, entendeu? Ou você conhece alguém ou você não conhece, ou você ama ou você não ama. Então aí, neste caso, para state verbs, você vai usar o present perfect continuous, ok? E aí nós também temos a questão da ênfase, que também é possível dar ênfase a uma palavra, né, a algo, de acordo com a estrutura que você escolhe usar, tá bom? No caso do... Eu poderia até usar esse exemplo aqui, mas eu vou usar um outro exemplo para vocês. Deixa eu só apagar aqui rapidamente, que eu já vou mostrar para vocês como que funciona essa questão da diferenciação para você dar ênfase a alguma ação ou não. Vão ter o mesmo significado, porém com sentidos diferentes. I have been working here for 10 years. Esse daqui é o present perfect continuous, tá bom? Aqui, vou colocar para vocês o 1. E agora, o 2, ou perdão, eu inverti, tá? Peço perdão. No caso é o 2 e aqui vai ser o 1. O present perfect seria I have worked here for 10 years. Essas duas frases, elas querem dizer exatamente a mesma coisa. Porém, existe uma nuance, existe um detalhe de ênfase quando você quer falar sobre o que você fez, que no caso vai ser aqui no Present Perfect Continuous, bem aqui, ó. Deixa eu circular para vocês. Neste caso, I have been working here for 10 years soa mais forte do que I have worked here for 10 years. É uma diferença sutil, porém existe, tá bom? Outro caso que nós podemos usar e também que é bem comum do Present Perfect e o Present Perfect Continuous é o yet e o already. Mas isso é tema para outro vídeo. Hoje está aqui resumido para vocês, tudo muito bem feito, tá? E eu espero que vocês gostem do conteúdo e que possamos futuramente nos ver novamente. Tchau, tchau, até mais!